Hoje queria compartilhar com os irmãos um tema que chama-se a fonte das tempestades. Então, a fonte das tempestades. No final de janeiro, acho que foi no último domingo de janeiro, nós pregamos aqui, meditamos sobre Jesus acalma a tempestade, onde o texto base que nós pregamos aqui foi Marcos, capítulo 4, versos 35 até 41. Então meditamos que Jesus, ele acalma as tempestades das nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre tempestades, mas numa perspectiva nas fontes que as causam. As fontes que desencadeiam as tempestades. Então, em Bauru, recentemente, a nossa famosa Nações Unidas, como sempre, porém, dessa vez caiu de novo, levou tudo embora, veio uma tempestade, veio uma chuva que carregou ali, perto da Rodrigues, ali um pouco para cima, até para cima da Rodrigues, vai até lá, quase próximo à rodoviária, Então acabou com o nosso asfalto, então devastou a nossa avenida e tantos outros lugares aí nos bairros de Bauru. E tantos outros lugares também, que acontece isso. Então tempestade é uma violenta atividade da natureza, que muitas vezes vem acompanhada de chuva, granizo, Nesse dia aí choveu granizo, umas pedrinhas até de gelo. A gente só ouviu um negócio, umas bolinhas brancas no chão, raios, trovões, temporais. No mar também pode trazer grandes ventos, fazendo grandes ondas, tormentas, uma ventania intensa é a tempestade. Na Bíblia, nós vemos muitos casos de tempestades que assolaram as pessoas, tanto lá servos de Deus, como aqueles que não eram servos de Deus também, trazendo muito medo, trazendo insegurança e trazendo também perda. Tempestades, literalmente falando, que vieram sobre a vida de pessoas. Então, nós vimos os discípulos, tivemos lá a tempestade de Jonas e tantas outras tempestades na Bíblia. Hoje, nós vamos meditar em alguns trechos da Bíblia, de uma forma, meus irmãos, aqui figurada, uma metáfora, em relação à tempestade, dos acontecimentos climáticos que aconteceram de uma forma real, mas trazer de uma forma aplicativa em nossas vidas. Porque a tempestade, a gente vai abrir suas Bíblias, pode projetar também, lá em Jonas, capítulo 1. Então lá a tempestade foi real. A tempestade aconteceu mesmo, o barco queria afundar. O barco não adiantava remar, não adiantava nada. O que fazer naquele momento? Então lá estava um acontecimento real climático. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos de uma forma aplicativa em nossas vidas, meditando neste texto, e depois a gente vai meditar em mais um. Jonas capítulo 1. Lá no verso 1, vamos ler até o verso 3, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E Deus disse a Jonas, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra elas, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fez o quê? O que está escrito ali na projeção? Fugiu. Jonas fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia a Tarsis. Pegou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Então nós vemos aqui que o profeta
estava fugindo das ordens de Deus, que foram dadas para ele. Deus havia falado para Jonas: vai para Nínive, vai para um povo gentil, pagão, um povo que assola, um povo perverso, mas vai lá e pregue aquele povo. Mas Jonas, no seu coração rebelde, no seu coração talvez incrédulo e egoísta, ele decidiu fugir e trouxe grandes consequências na vida dele e dos outros. Sobreveio uma grande tempestade. Uma tempestade que nós vamos ver no trecho bíblico que assolou vidas. E daí no verso 4, continua: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram as cargas do navio no mar, para deixá-los mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. Verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu aí dormindo? Algumas versões falam: dorminhoco, o que você está fazendo aí? Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Jonas caiu sobre ele. Então Jonas fugitivo, Jonas desobediente, Jonas que era para ir para um lado, mas desceu para o outro, conforme nós vimos aqui e lemos aqui na palavra de Deus. E por essa desobediência, a tempestade chegou. A tempestade veio. Daí olhando, aí numa perspectiva, meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui uma palavra que as tempestades elas sobrevêm. Ela sobrevém, seja ela qual for. Ela vem para o desobediente, que é o caso de Jonas. Ela vem para aquele povo lá que estava, os marinheiros e todos aqueles passageiros, tripulantes, todos aqueles que estavam naquele navio, e todos sofrem, porque a tempestade chegou. Porque Deus poderia muito bem, né, ter colocado uma tempestade só na cabeça de Jonas ali, né? O desobediente era ele ali, não era? Quem que havia desobedecido? Era o barco? Era todos do barco? Era o capitão daquele navio? Não, foi Jonas. Então Deus poderia ter colocado uma tempestade ali em cima de Jonas, né? Onde ele ficava se jogando para o lado do outro, vomitando, e tal. Não, tempestade chegou, e chegou para todos. Então, olhar para o Jonas. Então, nós não tem dúvidas que esse Jonas, profeta de Deus, ele estava em declínio espiritual. Nós não temos dúvida disso. Que Jonas estava numa desobediência, porque nós percebemos no texto que nós lemos agora, ele estava tentando fugir da presença de Deus. Talvez aí presumindo em seu coração, que sabia resolver seus problemas melhores do que Deus, fugia mesmo. Não, eu vou porque pregar com aquele povo lá, não quero pregar. Deus, eu não quero fazer isso que o Senhor está me mandando fazer. Eu não quero nem saber. Se fosse possível até fechar meus ouvidos, eu não quero nem ouvir. Então, presunçoso, queria resolver seus problemas da melhor maneira que Deus talvez pensando. Nós podemos observar que Deus disse: levanta-se e vai para Nínive. Mas ele desceu para Jope. Olha que decadência.
lá no verso 3. Depois ele desceu para o navio, que nós vemos no verso 3 também. E ainda ele desceu mais ainda, para a parte mais funda da embarcação, que foi o porão. Descendo, descendo, descendo. E é assim, meus irmãos, que acontece do coração desobediente. Do coração que quando Deus fala, vem, ou vai, ou fica, a pessoa fecha os ouvidos e ela desce para fazer as tuas vontades, ela desce para simplesmente chorar as suas mazelas, ela desce para poder achar que ela é incompreendida, ela desce para falar que precisa dos seus desejos serem supridos, ela desce e vai para o porão dormir. E é muito interessante pensar nessa parte aqui, dormir, porque tendo deitado, ele dormia profundamente. Pode ser aqui um estado bem depressivo, decorrente à sua desobediência intencional. Ele estava em profundo sono, tanto físico quanto espiritual. Sono mesmo, meus irmãos. Ficando com o coração totalmente insensível, não se preocupando com nada e mais ninguém. Jonas simplesmente estava com o coração voltado para ele mesmo. Jonas, ele estava olhando somente para as suas demandas, somente para as suas vontades, somente para o teu querer. E eu pergunto, irmãos, é diferente conosco muitas vezes? É diferente do nosso coração? Seja do coração desobediente, o qual nós nos lançamos para o pecado mesmo. Às vezes a gente foge de Deus e lança para o pecado da prostituição, para o pecado da avareza, para o pecado da mentira, para o pecado de abandono, de qualquer outras coisas. A gente vai lá e mergulha no pecado dos vícios. E assim vai. Mas existe muitas vezes o pecado que Jonas, tecnicamente ali, não estava fazendo, entre aspas, sabe? Porque estava fazendo um mal, sim. Mas olhando, não, ele não estava indo falar para aquele povo de Nínive. Deus podia levantar, mas muita gente foge, e foge mesmo. Intencionalmente das palavras e do senhorio e daquilo que Deus manda para nós fazermos. E Deus chama, e Deus vai. Isso é muitas vezes pertinente ao coração pecaminoso. E daí caímos num sono espiritual. Sabe quando você está com aquele sono que você não consegue manter-se acordado numa vigília de sexta-feira às 9 horas da noite? Meu Deus! É que a gente teve vigília às 9 horas da noite essa sexta passada, né? E daí teve alguns irmãos que, só porque a gente ficou até 11 horas aqui, não estava conseguindo ficar ajoelhado orando. Estava lá, né? Irmãos e irmãs aí que ficaram um pouquinho mais cansadinhos. Brincadeiras à parte, mas ele estava num sono espiritual, dormindo profundamente, que nada fazia ele mudar, nada fazia ele reconhecer que ele estava em desobediência, simplesmente deitado e fazendo aquilo que o seu coração queria. E o verso 12, aqui a gente já vê o nosso profeta aqui relatado na Bíblia, já dizendo ali que sabia qual que era o problema. Lá no verso 12, nós lemos que ele respondeu, pegai-me, porque nós lemos, né, no verso 7 que lançaram sorte, e essa sorte caiu sobre Jonas, e foram até ele. Lá no verso 12 ele responde, né? Pegai-me, lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Verso 13, entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra,
mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. E então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Olha que decadência de Jonas. Uma decadência espiritual tremenda, pois ele sabia do pecado dele. Ele sabia que estava errado, mas parece não estar disposto a voltar para trás, não. Porque ele não poderia falar assim, ai, tá bom, Senhor, ele poderia. Senhor, me perdoa, Jesus, meu Deus e Pai, me perdoa porque era para mim estar indo para Nínive, e eu estou indo para Jope. Eu estou indo para outro qualquer lugar, menos aonde o Senhor me mandou. Por favor, aquieta essa tempestade, eu vou voltar para trás aqui e vou fazer o que o Senhor manda. Poderia, mas o que ele falou para fazer com ele? Jogar no mar. E o jogar no mar, eu tenho lá minhas dúvidas aqui, se ele queria mesmo, porque sabendo que um grande peixe ia engoli-lo. Ele estava querendo morrer logo e falar, não quero essa vida, não, deixa para lá. Então, nós vemos aqui uma decadência. Não estava disposto para pedir perdão. E os marinheiros lançaram. Ele preocupado com a vida deles. Os marinheiros estavam preocupados. Tentaram fazer muitas coisas para que não fosse lançado ao mar, mas ele foi. Mas Deus, meus irmãos, é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que ama. E os planos de Deus, eles não se frustram. E tudo aquilo que Deus tem como desígnio acontecerá. Quer você queira, quer você não queira. Vai acontecer. Você pode... Eu também estou no meio, viu? Está junto comigo isso aqui. A gente pode fazer biquinho, podemos chorar, fazer um monte de mimimi aí. Ah, eu sou um coitado na vida, né? Dá até... não vai, mas vai acontecer os planos de Deus. Querendo você ou não. A soberania de Deus, ela é tremenda. Então, vai acontecer. E aconteceu. Então, o Senhor preparou um grande peixe, lá no verso 17, para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aconteceu. Então, meus irmãos, uma das tempestades que eu queria... que são 3 aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa primeira, essa tempestade, ela foi causada pela desobediência. Tem muitas coisas que vêm na sua vida e sobrevêm na minha vida e na sua vida pela desobediência. Não é porque Deus é ruim, não é porque o universo conspira contra você, ou porque ninguém gosta de você, ou porque isso ou aquilo. É porque você está andando em desobediência. Isso é um fato. E é um fato que não dá nem para refutar. E no grande amor de Deus, Ele permite que aconteça tempestades nas nossas vidas, perdas talvez. Quantos que de repente estavam bem, conheci diversas pessoas, mas diversas, irmãos, não foram uma e nem 2. Estavam lá, numa vida próspera em todos os sentidos falando, todos os sentidos. Prosperando mesmo, tanto aí emocionalmente, tanto nos relacionamentos, quanto profissionalmente, estava lá. Coisa assim, bombando. E logo se esqueceram de Deus. Logo se esqueceram daquele que é o dono da vida. Hoje a gente estava comentando em casa. Foi hoje e ontem a gente comentou, hoje foi de manhã, né? Que a gente orar, agradecer a Deus pelo café da manhã, né? Orar pelo almoço. Mas, irmãos, já parou para pensar? É tão comum para você comer? É muito comum. Uns pode comer mais, outro menos. Um come carne de primeira, outro come carne de segunda. Uns come legumes, outros não. Um come verdura, não. Mas a questão é, você come. Come um pãozinho.
seja ele francês, integral, de casa. Esse dia atrás peguei uma garota ali no fundo comendo pão de casa, feito em casa. Mas não vou falar o nome não, né? Porque ela me ofereceu e eu estava com a barriga cheia. Falei, puxa, se fosse agora eu ia aceitar. Daí eu estava lá, tá comendo, mas sabe esse pãozinho que você come? Deus permitiu que você tivesse um dente, um estômago para receber esse pão. Deus permitiu que você tivesse ácidos no seu sistema digestivo, tivesse todo o seu sistema digestivo funcionando para você eliminar aquilo que não presta. Crianças que chama cocô, né? Fezes, para você poder se nutrir. Dinheiro para comprar, um gás de cozinha para fazer. E às vezes a gente chora, e eu vou falar por mim, às vezes fala até bobeira porque bate o dedinho na quina do armário. E não vê as grandes misericórdias de Deus. Daí vive chorando em desobediência. Desobediência, não sabe ser grato. E eu falo, como eu disse, pessoas que eu conheci, e homens maduros, viu? Maduros pelo menos em idade. Cara, ficou distante de Deus. E logo veio a tempestade. Chacoalhar a vida. E daí veio perdas. E perdas e choro. Mas a grande parte que eu conheço, chorou, doeu, mas se arrependeu. E voltou aos caminhos. Tempestade da desobediência. Então, diante das tempestades que sobrevêm sobre a sua vida, pela sua desobediência, qual tem sido a sua atitude? De um verdadeiro arrependimento? Ou de desculpas? Eu não quero mais saber. Deus não está comigo. Olha como está minha vida, ninguém gosta de mim. Sabe aquela coisa? Falta falar que ninguém te adora. Tá difícil, você não está... o que a gente sempre ouve, você não está na minha pele. Lógico, né? Eu não estou na sua e você não está na minha. É muito real, com certeza. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa, todo mundo sofre. Tem uns que sofrem, tem algumas dores que são maiores que as outras? Com certeza que tem. A dor de você estar com um ente querido no hospital é diferente da dor do ente querido morto. Com certeza que é bem diferente. Mas a dor sempre dói. E dói para todo mundo. Então, se a gente vive nas desculpas, porque meu pai e minha mãe não me entendem, eles ficam pegando no meu pé, ele fala isso e aquilo. Eu vou ser rebelde, é por causa disso. Não adianta. Para de fugir da presença de Deus com a sua desobediência. Para de fugir da presença de Deus, dando as diversas desculpas. Eu não vou fazer porque lá está difícil de fazer tal coisa. Tem que parar e olhar. Se Deus mandou, faça. Se Deus te chama para o arrependimento, venha. Se Deus fala, volte, meu filho, aos caminhos, primeiros caminhos que eu te coloquei, você volte. E eu digo para você, é melhor voltar quando está começando o vento forte. Porque na tempestade dói mais. Mas não tenha dúvida. Uma das tempestades, elas são da desobediência. Então, muitas coisas ruins na sua vida e na minha vida, elas foram causadas pela nossa desobediência, pelo nossa má gestão, ou nossa má escolha, e diversas escolhas. Para finalizar essa parte, para ir para outra, eu conheço outras pessoas, inclusive na nossa igreja, né? A gente conhece. Mas sabe que eu me marcou muito quando adolescente, um colega que era amigo, né? Hoje é um colega, né? Mas nunca mais vi. Talvez a gente se vê na rua, a gente nem sei se a gente se reconhece. Mas assim, muito me marcou.
quando ele falou, né, que a mãe, crente fiel no Senhor, abandonou a Cristo, e literalmente abandonou a Cristo. Porque casou, né, com o pai dele, e o pai dele começou até a ir na igreja, batizou. Fez todo, cumpriu os proformes, né? Cumpriu tudo bonitinho. Foi para a igreja, batizou, até orava. Até lia a Bíblia, né? No primeiro dia do casamento, ele falou para a esposa: não, você não vai mais para a igreja. E a gente não vai mais para a igreja. E ela não foi. E ele falava isso com uma dor no coração dele, porque havia conselhos, me parece que havia conselhos de não casar com aquele homem. Tempestade, meus irmãos. Ah, não vai em tal lugar, porque naquele lugar, mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Ou vai cair na bebida, ou você vai cair nos vícios das drogas, do cigarro, ou você vai cair também na prostituição. Daqui a pouco você está fazendo sexo. Sendo bem sincero e bem aberto, porque temos crianças, mas não é nada absurdo que eu estou falando. Não vai em tal lugar. Não, eu só estou indo com cautela, com cuidado. Mas cedo ou mais tarde, está lá, se deliciando com o pecado. E vem a tempestade, mais cedo ou mais tarde. Então, desobediência. No ministério, se Deus deu alguma coisa para você, faça bem feito. Seja você líder ou liderado. Líder ou liderado. Se você participa, faça bem feito. Para de ser desobediente. E justificador daquilo que é injustificável. Para. E vem e faça direito. Porque mais cedo ou mais tarde vem tempestade também, irmãos. Não estou aqui profetizando pragas, não, mas é uma realidade. A desobediência só tem um caminho, a morte. E é para qualquer um, não tem ninguém aqui nesse local hoje, e ninguém que vai nos assistir depois, melhor do que ninguém. São todos pecadores, começando daqui e terminando lá no fundo. A sua desobediência vai trazer tempestade. Então reflita bem como que você está andando. E o pior, que a desobediência, ela não só afetou apenas Jonas, ela afetou os marinheiros, ela afetou os passageiros, ela afetou o capitão daquele barco, então tudo que estava ao redor. Lá no verso 7, verso 8 do capítulo 1 de Jonas, nós lemos, e cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para sabermos quem é o culpado. Estava todo mundo angustiado por essa tragédia. Daí veio lá sobre Jonas, né, a sorte. Veio sobre ele essa sorte. E voltando um pouquinho, a Bíblia também fala que os marinheiros, que eles começaram a lançar as coisas fora. Eles começaram a jogar as coisas fora. Eles começaram a jogar bagagem. Pensa bem, irmãos. É que às vezes a gente parece, de verdade, às vezes a gente começa a ler a passagem bíblica e a gente lê talvez assim passando meio, um pouco com o coração um pouquinho meio desapercebido, né? Mas pensa bem comigo, estou olhando aqui, eu não coloquei. Que eles começaram a lançar fora tudo o que tinha. Quem já viajou aqui? Para algum lugar? Todo mundo viajou. Quem já levou mala para a viagem? Daí você levou aquela sua roupinha chique, seu perfume que você gosta, a escova de dente. Às vezes, para você não andar com muitos seus pertences, você colocou na mala. Daí imagina que começa a ficar pesado o ônibus, pesado. Daí o motorista fala assim para você:
Cada um vai ter que pegar sua mala e jogar na estrada. Porque está pesado o ônibus, né? Vamos jogar fora essas malas? Vamos jogar fora. Isso aqui que você está levando seus pertences? Qual que seria o seu sentimento? Isso é legal? Ah, que legal. Como se fosse um filminho, a gente assistindo de Netflix. Nossa, que legal, eles jogaram na beira da estrada. É figurino, né? Irmãos, é realidade. Aquelas pessoas estavam jogando seus pertences para tentar deixar o barco mais leve, para ver se ele não afundava. Então é perda real. Então não tenha dúvida, meus irmãos, que a sua negligência, que trouxe tempestade para a tua vida, vai trazer tempestade também para aqueles que estão à sua volta. A tua desobediência, além de afetar o outro, vai afetar você. E daí eu lhe chamo a atenção numa coisa. Viaja um pouquinho comigo aqui. Eu sei que aquilo lá, essa passagem de Jonas, era algo comercial. O Jonas foi lá, comprou a passaginha, como se fosse lá na Endurbe, lá, põe em passe aí no meu cartão, ou você foi lá nos guichês, Expresso de Prata, Reunidas, tantos outros que tem lá, no Guerini 600, eu quero uma passagem para tal lugar, para São Paulo, né? Daí você compra, é comercial. Mas sabe o que me veio também à memória, o que veio, eu estava até conversando sobre isso, essa mensagem, estava conversando com o Victor, ele estava contando, Victor trabalha comigo lá, né, e com o Guilherme, nosso amigo de trabalho, né, Guilherme? Daí ele veio e falou um dia que estava meditando, e ele falou esses tópicos, e eu vim a pensar nisso também, depois mexeu comigo, que muitas vezes a gente abre portas para aqueles que estão em pecado e a tempestade do outro vem para nossas vidas. E ela vem. É tão sério isso, por quê? Eu tenho certeza, se aquele capitão daquele barco, aqueles marinheiros soubesse que Jonas estava fugindo de Deus e que no meio da travessia do mar ia vir uma tempestade impetuosa a ponto de fazer aquele barco vir aí no naufrágio e afundar. Você acha que aquele capitão ia permitir Jonas entrar no barco? Sincero, não ia. Ele fala, para você eu não vendo não. Procura outro barco, você é um desobediente de Deus. Eu não quero saber de ter esse desobediente. Então, meus irmãos, uma coisa que eu quero que você pense comigo. Às vezes nós negligenciamos a nossa parte. Muitas vezes pai e mãe, vó, tio, tia, irmão mais velho ou até o mais novo, seja quem for, você está vendo o pecado na vida do outro. E você, mesmo assim, traz para você. A desobediência do filho. Ou, aí não vai na questão da desobediência, mas a conduta errada do marido. A displicência da esposa. E você lá. Um dia vai. Ele é assim mesmo. São novos ainda. Vai aprender. E a tempestade vem. Outro fato que me marcou quando eu morava, antes de morar aqui em Bauru, né, na cidade que eu residi antes, lá em Tupã, quando eu ouvi que eu não ouvi o fato quando aconteceu, mas muito depois que havia acontecido, um jovem afastado dos caminhos do Senhor, e ele ia para a noitada, ia para as casas noturnas, ia para lá, ia, e sempre, né, a avó, eu não sei onde estava a mãe e o pai, mas a avó,
Eu não sei mesmo, se eu soubesse eu falava, tá? De repente ela estava morta, viva, não sei. Mas era a avó. Filho, volta para Cristo. Filho, volta para Jesus. Ah, eu vou voltar no tempo oportuno. Eu vou voltar no tempo certo. Eu vou voltar logo. E via sempre lá nas casas noturnas. Casa noturna tem bebida. Tem música alta. E mexe com o nosso... Não, de verdade, irmãos. Seja o tum-tum-tum, mexe, o coração vai junto. No estádio, seja aqui lá do SESI ou do Noroeste ou qualquer outro estádio, a hora que o povo está gritando, vai a 1000 o coração. E a hora que desencadeia uma confusão, o negócio vai ficar generalizado. E é o que aconteceu naquele momento. Uma confusão generalizada, uma briga, onde foi umas pessoas sacou um canivete que era só para assustar, lançou o golpe, acertou o coração desse jovem e ele morreu. Morreu. Tempestade na vida do pai e da mãe, eu não leio, ou da avó. Então a desobediência do outro que assolou a vida dos outros. Então, volto a dizer, o que eu tenho deixado entrar na minha vida? O que eu tenho deixado entrar no meu lar? O que eu tenho deixado acontecer e achar que é normal ou que não, é assim mesmo? Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não selecionarmos o que entra na nossa mente, a nossa mente só vai ter lixo. Se eu não seleciono o que tem na minha cabeça, eu só vou ter lixo. Se eu não seleciono o que entra na minha casa, eu posso trazer pecado. E com consequência disso, podemos trazer grandes tempestades nas nossas vidas. E elas não são muitas vezes relacionadas aí diretamente com as nossas atitudes, às vezes não. Mas com situações e pessoas que adentraram em nossas vidas. Então, pense bem o que vocês plantam, mas pense bem também aquilo que você ajuda o outro a plantar, ou aquilo que você está vendo o outro plantar e você está quieto, e você está silencioso, e você está aí simplesmente, não, é assim mesmo. Tomem cuidado. Então os marinheiros, lá no verso 5, tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, lá no verso 5, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Não estou dizendo aqui para você pegar teu filho e jogar fora, tá? Pegar teu marido e dar o pé na bunda dele. Pé na traseira. Falei besteira agora. Pé nas nádegas. Ficou mais bonito, né? Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que dobrar teus joelhos no chão e se arrepender dos seus pecados e falar: Senhor, aqui eu e minha casa nós te servimos. Eu não vou desistir do meu marido. Eu não vou desistir da minha esposa. Eu não vou desistir da minha filha, do meu filho. Eu não vou desistir do meu pai, da minha mãe. Não vou desistir, mas eu não vou aceitar essa conduta. Não vou aceitar. Eu ouvi um relato uma vez de uma pessoa que ela não gostava de determinada coisa na igreja. Ela não gostava. E a família inteira não participava. Porque ela não gostava. Olha que coisa, irmãos. Todo mundo sofrendo pelo pecado do outro. Porque eu não gosto. Ela não gosta. Eu não gosto disso, daí ninguém vai. E a pessoa que gosta ou queria, deixa de ser abençoado. Reflete, meus irmãos, em nome de Jesus. E por fim, importante também, a tempestade da vida. Algumas tempestades em nossas vidas, elas sobrevêm não necessariamente, que foram causadas pelas nossas desobediências.
Às vezes também não foi causado por alguém específico ou por alguma situação específica que alguém trouxe. Não, ela simplesmente vem. E tem tempestade que simplesmente vem na nossa vida. Então essas tempestades também, como as outras, causam dor. Mesmo você não tendo culpa, ela dói. Causa um choro. E muitas vezes falta até de vontade de caminhar na presença de Deus, ela causa. Mas o importante saber é que podemos passar por tribulação e confiar que Deus está no controle. João 16:33 diz: eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. Então, viver nas dependências de Deus, submetendo com firmeza a sua vida ao senhorio de Cristo, fará você passar nas tempestades de uma forma ilesa, de uma forma a qual você vai olhar e vai dizer: Senhor, está doendo, mas eu sei que eu posso confiar no teu poder e na tua soberania. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé. Equipe de música, já se posiciona os instrumentistas aqui à frente e os vocalistas já ficam já espertos aí. A nossa fé. Então, independente, de coração, irmãos, de verdade, de coração, chamo você agora para compartilhar comigo este momento. É Maranata que vai cantar depois? Pode ser Maranata, aí fica tudo. Independente, qual a tempestade você está enfrentando? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade por ser desobediente. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade porque você deixou outros aí ditarem as regras da sua vida espiritual e tudo, e você está pagando por isso. E talvez você esteja sofrendo tempestade da vida, que sobreveio sem um motivo sequer. Mas, independente qual for a tempestade, nós precisamos viver com a fé em Cristo Jesus nesses tempos difíceis. Nós precisamos olhar para Deus e crer que o poder que há na oração de entrega e na palavra dele, nós podemos vencer. Às vezes, meus irmãos, nós esquecemos o que Deus fez por nós, o que Deus é para nós. Às vezes nós esquecemos daquilo que ele já nos disse. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Jesus ele fala que nenhum dos seus pecados pode deixá-lo de amar você, ele não vai deixar de amar você. Que nenhuma desobediência que você teve, ou a falta de perdão, ou falta de ânimo, ou falta de, na verdade, de um posicionamento, isso daí vai deixar você menos querido por Deus. Mas uma coisa é certa, que se você se arrepender, se você buscar a presença de Deus, se você está diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou em pecado. Senhor, eis-me aqui, eu vacilei no caminho. Senhor, estou aqui sofrendo essa dor que eu nem sei porquê, mas o Senhor sabe. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Quero ser melhor na minha casa, ser melhor com meus filhos. Então, meus irmãos, não se engane. O pecado está no coração de todos os homens e mulheres, de toda a humanidade. Está no coração. E não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não adianta a gente querer dar desculpas para o pecado. Na nossa classe de maturidade hoje a gente ouviu um exemplo, aqueles que estavam lá na nossa classe ouviu um exemplo lá dado por uma das nossas irmãs. Então não adianta dar desculpa para o pecado. Mais cedo ou mais tarde a colheita vem. E a colheita ela pode ser tempestuosa, ela pode ser
horrível. Então, olhe para o seu coração. Não deixe o barco estar quase afundando para você mudar de vida ou para mudar de direção. Venha antes. Venha antes. Jesus, Ele te chama. Então vamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas a cada dia. E assim passarmos ilesos. Porque tempestade vai ter. É triste, mas vai ter, irmãos. É da discussão, é da indiferença, é da decepção, é da perda de saúde, é da morte, é das brigas nos lares, é tantas e tantas coisas que vêm. Mas eu volto a dizer, não são palavras lançadas assim como uma autoajuda e nem querer alimentar o ego aí dos irmãos, não. Mas uma coisa é certa, que Cristo Jesus venceu o mundo. E Cristo Jesus nos fará vencer esse mundo pelo poder dele, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, independente qual seja a tua situação. Então por isso neste momento, feche teus olhos, estamos aqui prestes a encerrar o culto. Em instantes nós cantaremos mais uma música. Eu tenho depois só um recado aqui importante. Mas feche teus olhos agora. Tem alguma tempestade que tenha assolado a sua vida? Tem alguma tempestade aí que sobreveio sobre você? Ou talvez não, ou talvez ela está começando a soprar o vento. Essa tempestade, você pode identificar ela como? Como uma tempestade da vida que sobrevém sobre todos, sobre os justos e injustos? Ou essa tempestade é uma tempestade onde você deixou de se posicionar quando devia se posicionar e deixou entrar na tua casa, na tua vida, pecados que não deveriam ter deixado entrar? Ou essa tempestade ela é uma desobediência de fato do seu andar e caminhar? Qual seja, coloque diante de Deus. Qual seja, coloque diante dele. E aqueles que quiserem colocar diante de Deus isso agora que você está pensando neste momento, coloque-se de pé. Fala: Senhor, eu coloco diante de Ti essa minha tempestade, e seja ela qual for, seja por obediência, desobediência ou tempestade da vida. Daí se coloque de pé para orarmos neste momento. Coloque de pé para que o Senhor fale assim: olha, eu estou... Amém. Orar, que Jesus ele é fiel e justo, e Ele é tremendo, e Ele há de abençoar. Que Deus abençoe aqueles que se colocaram de pé, e eu peço para toda a igreja se colocar de pé neste momento. Senhor Deus e Pai, nós somos, ó Deus, gratos porque mesmo de uma forma imerecida nós recebemos a tua misericórdia, mesmo de uma forma imerecida nós recebemos a tua graça, mesmo de uma forma imerecida nós recebemos o teu amor, recebemos, ó Deus, o teu auxílio e ajuda para caminhar na vida. Os irmãos que levantaram, Deus, neste momento, aqueles que estão colocando diante de Ti a vida, Pai, deles, seja qual for a situação, ó Deus, que eles estão vivendo, mas eu peço a Ti que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha com o poder renovador do Teu Espírito, ó Deus, inundar cada ser, cada vida aqui nesta noite. Que o Teu poder, ó Pai, venha inundar de uma maneira tal que, se estamos desobedientes, ó Pai, possamos reconhecer, abandonar a desobediência, o pecado, e buscar a Tua presença. Se estamos vivendo, ó Deus, de uma forma, muitas vezes, ó Deus, inerte, de uma forma, Senhor, que não filtra, ó Deus, aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que deixamos entrar em nossas casas,
na vida dos nossos entes queridos. Nos perdoe também, porque muitas vezes, ó Deus, fechamos os olhos para o pecado do outro, ó Pai. E a Tua Bíblia, e a Tua Palavra na Bíblia, Pai, na Bíblia nós vemos, se nós enxergarmos, vemos os nossos irmãos que estiverem em falta, Pai, devemos ir até Ele e falar, Senhor Deus, da falta que eles estão diante de Ti. Isso serve dentro da igreja, entre os irmãos, mas como serve também dentro das nossas famílias, ó Pai. Se o pai e a mãe estiverem em pecado, se o filho ou a filha estiver em pecado, se o irmão ou a irmã no lar estiverem em pecado, a gente deve, Senhor Deus, não estar coniventes, ó Deus, com essa situação, o marido ou a esposa, seja o que for, mas devemos a cada dia, ó Deus, no amor que há em Cristo Jesus, alertar do pecado. Então, nesse momento, ó Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas para estarmos, ó Senhor, prosseguindo segundo o Teu querer. Purifique os nossos pensamentos, purifique os nossos corações de todo mal e ajude-nos, ó Deus, a caminhar. E quando, Deus, passarmos pelo vale da sombra da morte, ó Deus, possamos confiar naquilo que a Tua Palavra diz, que não devemos ter medo, ó Deus, porque nenhum mal vai nos atingir, ó Pai. Praga alguma chegará à nossa tenda, possamos confiar nisso verdadeiramente, ó Deus, não só de palavras, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa força, ó Deus, porque se vir também a tempestade em nossas vidas, nós possamos olhar para o céu e dizer: bendito seja o Senhor, porque está no controle. Graças Te damos, porque nada podemos fazer sem Ti. Que nossa vida seja assim, ó Deus, totalmente entregue ao Teu senhorio e à Tua vontade. Eu clamo assim, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ajude o Teu povo, nos ajude, ó Deus, a caminhar. E também eu peço, ó Deus, que nos leva em paz, em segurança aos nossos lares. Leva-nos, ó Deus, em segurança às nossas casas, no nosso trabalho amanhã. Abençoe todas as nossas atividades que temos, ó Deus, as diversas atividades que temos. Seja em nossa frente, ó Pai. Seja à frente, ó Deus, também daquilo que teremos que tomar decisões, decidir. Seja abençoando também, ó Pai, dando sabedoria, discernimento, lucidez. Seja reatando relacionamentos, ó Pai, que possam estar, Senhor Deus, se acabando. Abençoe a vida financeira do Teu povo, ó Deus. Abre as portas, as janelas dos céus, ó Senhor, sobre a vida de cada um. Essa oportunidade também eu oro, Pai. Muitas vezes aqui não fazemos no culto, mas oramos também que o Senhor continue abençoando aqueles que ofertam, dizimam aqui na Tua casa. Derrama as bênçãos sobre cada um. Dê saúde, ó Deus, ao enfermo. Ó Senhor, tantas e tantas coisas necessitamos de Ti. Mas acima de tudo, nós clamamos que possamos estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Que o Senhor possa ser dono da nossa vida, Rei dos nossos corações. E estar, Senhor Deus, a cada dia sob o Teu domínio, ó Pai, fazendo o Teu querer a cada dia, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, não a minha vontade, não as minhas coisas que eu acho necessário, mas eu busco primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que essa promessa sobrevém a todos aqueles, ó Deus, que buscam, pois as demais coisas nos serão acrescentadas. É promessa e confiamos nisso, ó Deus. E assim eu Te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o Teu povo e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a Tua amada igreja, hoje e para sempre. Amém.